Seja bem-vindo ao episódio número 1 da série Café em Grão. Ela começa já a seguir. Olá a todos, sejam bem-vindos. Este é o primeiro episódio da série Café em Grão, que hoje contempla o nosso café Kimbo Prestige. Hoje eu vou-vos explicar como preparar a máquina para este café e as possibilidades que vocês têm se optarem por um café deste género. Este café é uma mistura 65% arábica, 35% robusto. Logo será um café tendencialmente mais aromático e mais suave, ok? E nós vamos preparar este café para a máquina Krups Intuition, ok? É com ela que vamos trabalhar esta série dos 8 cafés que nós estamos a usar, ok? Neste caso, para este alinhamento, nós temos o moinho, já lá está o café, o moinho está no número 5, está na posição número 5, ou seja, está mais aberto, está a moer mais grosso. Para quem gosta de cafés mais fortes, o facto de ele estar aberto e estarmos a utilizar um café mais suave pode torná-lo demasiado suave, mas nós vamos levá-lo até a um ponto onde se pode obter e ele pode dar mais corpo, mantendo o aroma e toda a sua vivacidade que este café tem, ok? Nesta máquina nós vamos processar os alinhamentos com o doseador sempre no máximo, para que no fim, quando escolherem a posição em que vocês vão querer o moinho, ele esteja a amplitude do doseador totalmente funcional. No caso de vocês escolherem depois uma posição do doseador mais suave, média ou forte, mas se vocês escolherem a suave, ele está no sítio, e se escolherem a forte, igual, portanto, de modo a ficarem com a amplitude do doseador no máximo, ok? Portanto, utilizaremos sempre o doseador no máximo. O doseador nesta máquina é a tecla que está do lado esquerdo, que tem 2 grãos, ok? E tem 3 posições. O doseador nesta máquina tem 3 posições, que é o suave, médio ou forte, ok? Pronto. Nós vamos começar pelo expresso. Okay? A configuração que eu vos aconselho sempre, para programar qualquer lote novo que vocês tenham, é sempre expresso, 40 ml. Porque este é o café que mais se bebe em Portugal, esta configuração. E é o café que nós mais estamos habituados. E desse modo vocês conseguem perceber melhor por onde é que podem ir. Ou se o café está a ficar mais suave, se já está a ficar queimado. Portanto, vocês vão perceber as nuances porque estão habituados a esta configuração de quantidade. Ok? Portanto, vamos utilizar esta configuração de 40 ml, que é uma gota, aqui no doseador de quantidade, café expresso, 40 ml e doseador no máximo. Ok? Temos o moinho na posição 5 e damos ordem para tirar café. Pronto. Depois deste primeiro café, a máquina recolheu informação para poder preparar o alinhamento seguinte. Ok? Esta máquina não estava a trabalhar com este café, portanto, este primeiro café que ela fez, ela recolheu toda a informação e agora vamos ter que fazer mais 3. Ok? O último é aquele em que a máquina já configurou o doseador para este lote na posição 5. Ok? Portanto, o que nós temos que fazer é mais um café.
Este café tem um tom bege com veios de castanho claro. Isto tem a ver com o robusto, com o café robusto da mistura, ok? Que é asiático. Então ele cria aquele traço mais castanho, mais vincado. Portanto, é algo que cria até na boca, tem uma acidez um pouco picante. Portanto, tem assim dá um picantezinho ao fim de beber o café. Ok? Portanto, este é o segundo. Aliás, este é o segundo, não, este é o primeiro depois de colocarmos o. Ora, isto está em falta. Exatamente, temos que despejar aqui os tabuleiros. Vamos ao segundo café. Ela, pelo tempo de moagem, parece-me que corrigiu muito bem. Eu vou fazer agora este café ali na chávena para perceber o que é que ela vai fazer, mas parece-me que está alinhado. Poderá ter que fazer alguma correção daqui para a frente, mas ela já se configurou. Ora, doseador no máximo, 40 ml, vamos lá. Exatamente, pronto, já se nota a cor já está mais, já não está aquele bege tão clarinho, já está mais vincado, portanto ela ajustou o doseador por ela, nem foi preciso ir ao terceiro, já se consegue perceber a textura do café, okay? Apesar de ser um 65 arábica, ele tem um creme muito firme. Portanto, eu neste caso atrevo-me a fazer um ajuste. Agora vamos mexer no moinho. Para mexer no moinho só podemos regular o moinho com ele em funcionamento. Ok? Então, como é que regulamos o moinho? Damos ordem para tirar café. Assim que o moinho começar a trabalhar, rodamos para o número 4. O botão de ajuste aqui em cima é muito sensível, ok? Ele tem um batentezinho muito sensível e o que pode fazer com que quando estamos a rolar ele avance mais do que o que deve. Pronto, mas funciona muito bem. Eu vou ter que meter aqui mais café. Pronto, a partir deste café,
a máquina já percebeu que houve uma alteração no moinho e vai começar outra vez a ajustar o doseador. Portanto, a solução, doseador sempre no máximo e continuamos a tirar café. Desta vez temos o moinho na posição número 4. Pronto, neste momento o bege clarinho que nós tínhamos no café desapareceu. Ele já está um castanho, um bege muito mais escuro e um castanho muito mais prominente. Então, tiramos o segundo. Ela já aumentou o tempo, o máximo, que significa que o próximo já está no sítio. Exatamente. Agora este já vai sair mais carregado, mais forte. Neste momento já está praticamente sem aquele bege clarinho. Ele está a sair com uma consistência muito boa. Consegue-se perceber as nuances do... É pena não poderem sentir o aroma, porque já se nota aquele aroma do café. Ok? Portanto, podemos... Como se pode ver, já há mudanças nisso e nós vamos agora avançar para o ponto número 3. Ok? Voltamos outra vez a colocar o moinho a andar e fazemos a mudança para o número 3. Pronto, a partir daqui a sequência é a mesma. Voltamos a ter que fazer mais 2 cafés, neste caso, porque ela está a corrigir muito bem. Ela está a corrigir muito bem o doseador, portanto... Normalmente são 3 cafés para elas fazerem o ajuste, mas esta máquina está mesmo top. E mais um. Durante este processo, vocês estão a ver a meter café, durante o processo em que vocês estão a calibrar o moinho e o doseador,
convém que não falte café. Porquê? Porque se vocês deixarem faltar café no meio deste processo, o doseador, a máquina faz um reset ao doseador e o doseador volta ao início. Portanto, vocês perdem um pouco daquilo que já fizeram. Não significa que depois a máquina não recupere mais rápido, mas o ideal é não faltar o café no momento em que vocês estão a fazer este ajuste. Não faltar a água e também não faltar a água. Não faltar a água nem faltar o café. Mas essencialmente o café. Ela não dar o erro de falta de café para que depois não tenha que reiniciar o doseador outra vez. Pronto. E agora o último, e este já deve estar a chegar ao ponto que nós queremos. Exatamente, ele já está a sair muito mais carregado. Já vou experimentar ali, para vocês verem. Eu. Agora temos que despejar isto novamente. Agora então vamos tirar o último café do ponto 3, que é aquele que nos interessa. Pronto, aqui está ele. Aqui está ele. Já tem as cores bastante pronunciadas. Consegue-se ver. Pronto, ele já apresenta muito equilíbrio neste momento. Mesmo para quem gosta de um café forte, aquele travo mais picante, para quem gostar, é algo com que pode ficar o dia todo com o sabor na boca, que ele não vai desaparecer com muita facilidade. Apesar de tudo, é um picante e uma acidez muito suave, ok? Na minha opinião ficaria assim, para mim. Mas nós vamos levar isto ao número 1, ao mais fino deles todos, para poderem perceber exatamente a potencialidade da máquina e do café, ok? Ora então, vamos fazer a nossa mudança.
Pronto, este café ele já verificou que voltámos a mexer no moinho, portanto vamos tirar mais dois. Vamos ao segundo, o terceiro depois já vamos tirar aqui para machar naquele que já está. Agora vamos tirar o café no ponto número 2, ok? Vamos lá ver como é que ele ficou, mas ele vai ficar muito mais acentuado. Exatamente, ele tem cada vez um tom mais escuro, portanto o que significa que a moagem está a ficar cada vez mais fina. O aroma continua a ter uma certa intensidade, sente-se perfeitamente no ar, portanto ele está mesmo sendo um café 65% arábica, é um café que tem algum corpo e que mostra algum corpo. Pronto, neste momento nós vamos para a parte mais fina, que é o número 1 do moinho, e será o ponto onde o café sairá mais forte, ok? É o número 1. Portanto, vamos voltar a mandar tirar café. Quando começar a trabalhar, rodamos para o ponto número 1. Vai ficar uma bomba. Para quem gostar de café forte, eu acho que ele vai ficar excelente. Ok, vamos ao segundo.
E depois já vamos fazer o nosso terceiro, que agora eu vou querer provar este. Agora vamos lá agora ao café da prova. Este para mim vai ficar pronto, tal como eu esperava, ele deve estar mesmo uma coisa muito fora do normal. Ele está completamente castanho. Vê-se o recuperar do creme em cima, portanto, ele obteve, foi muito bem processado e está a subir o creme. A cor escura é perfeitamente normal, é dele. O lote robusto da Ásia, que neste caso é Vietnã e Índia, criam-lhe estas nuances, ok? Exatamente. Portanto, para quem gostar mesmo de café forte e de andar uma tarde com este sabor prolongado na boca, é o ideal. Um conselho para quem quiser este sabor, que é assim um bocado forte mesmo. No caso de programarem a máquina para esta posição, que como vos digo é um pouco excessiva, porque a máquina fica personalizada só para uma pessoa. Neste caso, se fosse lá em casa era só para mim. É possível fazer isto e satisfazer outras pessoas de casa. Qual é a solução? Vocês vêm ao doseador e no doseador reduzem o doseador. Okay? Apesar dele moer com a mesma espessura, como ele vai meter menos café, este sabor vai sair menos prolongado e menos intenso. Portanto, pode ser uma solução para equilibrar dentro de uma casa familiar o modo como vocês personalizam a máquina. Okay? Portanto, alguém que gosta de café mais suave, vocês utilizam o doseador para obter um café mais suave sem terem que mexer no alinhamento da máquina. Todas as variantes que vocês fizerem no doseador não criam alteração nenhuma à relação entre moinho e doseador, portanto ele fica sempre configurado, o que vos permite mexer à vontade sem haver alterações na relação moinho-doseador. Ok? Relativamente aos produtos, os produtos que nós estamos a utilizar aqui, nós vamos deixá-los na página e vão ficar com o link na descrição do vídeo para poderem ver e perceber depois principalmente a diferença entre os cafés sobre os quais nós vamos fazer os vídeos. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, perguntem nos comentários e até ao próximo episódio. Obrigado, até breve.